que hoje vamos falar de fé. Jesus, caminhamos movidos pela fé, mas ela, sem a caridade, se torna pouco. A fé sem obras é morta. Se caminharmos na vida guiados à luz do Evangelho, poderemos aprender o amor e as virtudes em menor tempo. Quando não temos fé, os dias se tornam fel e longos. Passamos a não acreditar no bem, por isso não a praticamos. Diante da dor, não acreditamos na misericórdia. Tendo fé, se o mal do dia nos abate, a luz da fé nos vivifica. A fé raciocinada nos ajuda a termos coragem para passar pelos obstáculos da vida e vencermos. Sem fé, seremos semelhantes à figueira sem frutos que secou. A fé nos dá ânimo para colaborarmos com o próximo, pois que veremos nele um irmão. A luz da fé ajuda-nos a mover a montanha das nossas próprias imperfeições. Senhor, nós agradecemos por sermos tão ricos de fé que até podemos doar em forma de energia positiva para o próximo. Então, eu tenho que olhar tudo, viu, gente? Senão eu fico para trás em alguma coisa. Nós vamos agora encaminhar o nosso pensamento a Jesus, fazendo a prece, para que possamos receber tudo de bom nesse dia hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Jesus amado, esteja junto de nós, abrindo os nossos ouvidos, o nosso coração, para tudo que vamos ouvir. Fique conosco nesse momento. O tema central é o mensageiro do amor. E hoje vai ser, o tema de hoje vai ser falado pela Palova, né? Todo mundo esperou. E ela vai falar sobre a fé raciocinada, que nós vamos aprender alguma coisa. Eu até falei semana passada, que bom, porque a gente confunde o que é fé, o que é fé raciocinada, o que é fé sem, sei lá, é muita coisa para a cabeça da gente e a gente não sabe decidir. Mas Paloma já está de prontidão, o lugar é seu, faça o que você puder e quiser. Muito boa noite a todos os companheiros, meus amigos queridos. Eu sempre digo para vocês da grande alegria... Tá bom aqui? Eu brigando com o microfone, gente. Da grande alegria... Não, posso também, é mais fácil, né? Da grande alegria que é estar aqui, nos Lares Unidos. O coração da gente fica cheio de alegria, né? Não que as outras casas tenham menos tarefeiros, ou menos luz, ou menos necessidades. Mas me parece que nós, aqui do Lares Unidos, caminhamos juntos há mais tempo. Então, a minha afinidade com a casa, a saudade que eu sinto de vocês, as vezes que eu venho aqui, enquanto meu corpo dorme, são muitas. Então, eu queria, primeiro, desejar que todos nós que estamos aqui reunidos pudéssemos nos sentir mais leves, mais tranquilos, conscientes, com Chico Xavier e Maria Santíssima, que tudo passa. Isso que a gente está passando agora, que pode estar nos afligindo, nos preocupando, nos chateando, vai passar. Vai passar com uma rapidez tão grande
que logo, logo a gente vai se ver às voltas com uma outra preocupação. Porque, como disse Jesus, quando ele estava encarnado entre nós, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, né? Tanta dor, tanto abandono, a cruz, onde ele seria imolado, vivo. Mas depois ele falou assim: não, foi para isso que eu vim, que seja feita a vontade do meu Pai, que está nos céus, do nosso Pai. Nós não viemos para sofrer, não viemos para sentir dor. Contudo, como nós todos trazemos muitas enfermidades, muitos vícios, muitas dificuldades, e não conseguimos vencer essas dificuldades através do amor, que cobre a multidão de pecados, muitas vezes nós temos que superar através da dor. A dor, de acordo com Emmanuel, o guia protetor do Chico, é a nossa amiga. Por quê? Porque se quando nós estivermos passando por um momento de dificuldade, uma dor física, uma dificuldade em casa, uma decepção, nós nos indignarmos e brigarmos e discutirmos, essa dor vai aumentando. Imaginemos um doente que ralou o joelho, que na hora de receber, antigamente tinha mertiolate, né? Que doía demais. Agora nem arde tanto assim. Mas se na hora de receber o remédio, ou receber uma injeção, ele fica esperneando, derrama o remédio e a dor continua. Então, uma das formas da gente ter mais tranquilidade na vida é ter serenidade. E lembrar que a fé que Jesus nos ensinou, ela é poderosa. Ela move montanhas. Todas as montanhas. Sejam elas de que tamanho forem. Mas, como depois de Moisés, que já falava do amor, né? Moisés recebeu a tábua da lei, que falava, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Então, Moisés já falava de amor. Mas isso não impediu Moisés de matar algumas pessoas, por exemplo. Né? Depois veio Jesus e trouxe uma outra visão do amor. Moisés nos ensinava o amor humano. Jesus veio nos ensinar o amor divino. Ele falava que a gente se amasse uns aos outros como ele nos amou. É aquele amor com compreensão, com renúncia, com tolerância, com amizade, da mesma forma a fé. Jesus nos trouxe que a fé move montanhas. Mas Kardec, que veio como o representante, codificador da doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, ele veio nos ensinar a fé raciocinada, que a nossa companheira estava mencionando. Qual que é a diferença da fé cega para a fé raciocinada? A fé cega, a gente acredita, porque todo mundo fala que a gente tem que acreditar. A fé raciocinada é aquela em que nós pensamos e compreendemos para então acreditar. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para nós hoje, quem acredita em Deus? E pedisse, quem acredita em Deus, levanta a mão fazendo um favor. Levantaria uma mão? As duas, olha que bonitinha, ela levanta as duas. Só que vejam se a gente não pode dizer alguma coisa além de simplesmente acreditar em Deus. Quando nós olhamos em volta,
não só a natureza, que é belíssima, mas às vezes nós estamos correndo tanto que não conseguimos olhar o céu que vai mudando de cor, várias tonalidades, as árvores tão verdinhas, tão secas, têm flores, muitas folhas, não é? E nós vemos que o homem é capaz de plantar a sementinha, mas de criar a semente, ele não é. Então, alguém criou tudo que nos rodeia. Se não foi o homem, foi Deus. Tem gente que gosta de falar assim, não foi Deus, mas foi a mãe natureza, ou foi uma inteligência suprema, não importa o nome que a gente queira dar. Eu gosto muito do nome Deus. Então, nós sabemos que Deus existe pelos sinais que Ele deixa na nossa vida. Então, hoje, nós podemos dizer que, além de acreditar em Deus, nós sabemos que Deus existe, por quê? Nós sabemos qual é o livro da doutrina espírita mais lido no mundo? Não sabemos? Alguém gostaria de chutar? Aí depois ela vai sortear o livro e quem chutar vai ganhar o livro, não vai? Qual que você acha? Ele acha que é o Evangelho. A Bíblia? Da doutrina espírita, engraçado, né? A gente acha que pode ser o Evangelho, né? Mas da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos responde às perguntas que nós queremos fazer. E a primeira, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E, na primeira página da contracapa do Evangelho, que o nosso amigo está mencionando, que é uma obra importantíssima, né? Está escrito, fé só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Então, para a gente dizer que tem fé, a gente precisa pensar. Porque nós, muitas vezes, apesar de dizermos que temos fé, caímos ao primeiro golpe. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você acredita que a minha mãe morreu? Que pena. Quantos anos tinha sua mãe? Pois é, ela morreu muito rápido, ninguém esperava, 98 anos. Mas todos nós viemos sabendo que vamos desencarnar, não é? Ninguém vai ficar. Ninguém. Então, quando a vida nos apresenta os fatos dela mesma, a gente treme nas bases da fé. Claro que ninguém está dizendo, espírita não chora. Ou então faz igual aquela pessoa, né? Está no velório, a pessoa chorando, não chora não, ninguém morre, não precisa chorar. Não é isso. Né? Apesar da gente saber que temos uma única vida e várias existências, várias reencarnações, a separação dói, não dói? Todos nós aqui já tivemos que nos separar de uma pessoa querida. A separação dói. Está acostumada a ver a pessoa, conversar muito com a pessoa, conviver com a pessoa, a gente sente a separação, mas a gente tem certeza que vai se encontrar com ela se... Tem um se, não tem? Qual que é o se? A gente vai encontrar com todos aqueles que foram para o plano espiritual antes de nós, se for permitido. E essa permissão depende do quê? De nós estarmos merecedores, estarmos numa mesma faixa de vibração. Tem um caso, né, muito famoso da mãe que perdeu o filho muito jovem. E ela, inconformada, tomou uma dose grande de veneno para rato e desencarnou. E, muito tempo depois, ela se manifesta através da mediunidade do grande médium, né,
o amor encarnado, né? Foi Chico Xavier, que é Chico Xavier, e ela mandou uma mensagem dizendo que o que ela mais queria era encontrar com o filho que tinha morrido de acidente. E ao suicidar, ao tirar a própria vida, ela foi para um local em que ela não via nada, não encontrava ninguém e só sentia aquelas dores do veneno corroendo ela ainda, né? E, através da mensagem, ela informa que muitos anos depois, quando ela acalmou o coração e conseguiu fazer uma prece, os amigos espirituais informaram para ela que aquela provação de separar do filho era a prova que ela ia experimentar aqui na Terra. E dependia dela aceitar aquela dor, passar por ela e vencê-la. Mas ela sucumbiu. Então, além de ficar separada do filho, que ela amava tanto, ela ainda ficou com o organismo do perispírito todo machucado e estava suplicando a oportunidade de reencarnar para vir num corpo muito doente, em que teria problemas na fala, na garganta, na boca, no estômago, no esôfago, todos os locais aonde o veneno atingiu, né? Então, longe da gente julgar, porque nós vemos apenas uma pequena faixa da realidade. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que está sofrendo muito, passando por uma dificuldade muito grande, a gente fala, nossa, aquela pessoa está sofrendo tanto, ela deve ter muitas dívidas. Tem muitas dívidas, como nós também temos muitas dívidas. Mas pode ser que ela seja mais corajosa do que nós e tenha aceitado passar por provações que nós ainda não estamos encorajados para passar. Ou pode ser que esteja numa missão. Jesus nada devia e tanto sofreu, não é? Então, não quer dizer que a pessoa que está sofrendo, ela é mais endividada do que nós. Às vezes, nós estamos adiando os nossos compromissos, mas não dá para adiar indefinidamente. A lei de Deus, ela é amorosa, mas ela é implacável. No livro Recordações de Chico Xavier, ele conta que conheceu uma moça que ficou muito apaixonada pelo vizinho dela, mas o pai era inimigo mortal do rapaz e mandou internar a moça. Quando a moça voltou, deixou a moça ficar a pão e água durante um mês, trancada, para ver se ela desistia do rapaz. E olhe que nem eram esses rapazes assim, que as pessoas colocam alguma implicância, porque tem só a pontinha do nariz sem tatuagem, porque tem piercing no corpo inteiro. Ele nem tinha essas coisas. Mas a filha falou que queria casar com o rapaz, que ela não ia desistir. E depois, então, do pai fazer todas essas tentativas, ele coloca ela num convento, longe da cidade, ela morava no Pará. E essa moça ficou muito doente, e quando ela saiu de lá, ela falou, pai, eu quero casar com fulano. O pai viu que não tinha jeito, falou assim, será que eu vou deixar ele casar com a minha filha para ele herdar as minhas fazendas, o meu gado, o meu dinheiro todo? Não vou deixar, não. E contratou um matador de aluguel que tirou a vida dele. Aí a menina quase ficou louca, de tanta dor, de tanta saudade. Mas dizem que o tempo é o senhor das coisas, né? Passaram-se os anos e ela aceitou se casar com outro rapaz da localidade. E, um ano depois, nasceu o primeiro filhinho, lindo. Mas quando o avô, pai da moça, chegava perto do filhinho, o menino empolava todo, que o avô não podia se aproximar, porque o menino tinha essa reação alérgica, e o médico, então, aconselhou que o avô nunca pegasse a criança no colo. E a mãe,
preocupada com isso, pergunta para o Chico: mas, Chico, que razão tem essa alergia toda do meu filho? Não é? E o Chico falou: olha, uma hora eu vou te responder. E o tempo passou, o avô morreu. E aí o Chico respondeu para ela: olha, o seu filho era aquele namorado que você queria casar e que seu pai não queria deixar para ele não herdar a fazenda. Agora que o avô morreu, quem que vai herdar a fazenda? O filhinho, não é? E ainda assim, o avô não podia nem chegar perto, porque tinha ali uma reação de pavor permitida por Deus, porque foi o avô que tinha mandado matá-lo na reencarnação passada. Então, a lei divina, ela rege toda a nossa vida. Nos mínimos detalhes funciona a lei de ação e reação. Quer ver um exemplo, gente? Nós sabemos que João Batista, o precursor que veio antes de Jesus, não podemos confundir com João o Evangelista, ok? João Batista. Sabemos que João Batista, em encarnação passada, foi quem? Gente? Ele soprou ali. Elias. João Batista é a reencarnação de Elias, o profeta Elias do Velho Testamento. E nós sabemos que Elias tinha mandado decapitar vários sacerdotes que iam contra a crença no Deus único. Olha para você ver, Elias já acreditava no Deus único. Quando João Batista vem, depois dele batizar Jesus, quando Jesus fez 30 anos, né, Jesus estava caminhando na beira do lago e viu o Batista batizando as pessoas e se aproximou, pediu para ser batizado. Batista batizou Jesus. E pouco tempo depois, João Batista implica com a mulher de Herodes, que era considerada prostituta na época, e a filha da mulher do Herodes pede a cabeça de João Batista e ele é decapitado. Para a gente ver que mesmo os espíritos com grandes missões respondem à lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é uma lei natural, igual tem lei da gravidade, igual tem lei de magnetismo, do ímã. Já viu? Quando você aproxima o ímã de um material, geralmente um ferro, como que um atrai o outro? É uma lei que, às vezes, a gente não consegue explicar, mas que a gente vê acontecer. Então, a lei da reencarnação é um dos alicerces que nos faz acreditar em Deus, e quando a gente olha as diferentes vidas que nós temos aqui na Terra, a gente fica pensando que uma vida só tornaria Deus menos Deus, porque ele não seria justo. Tantas diferenças, né? Tantas pessoas saudáveis, tantas pessoas inteligentes, e outras já nascem tão doentinhas. Onde estaria a justiça divina se assim fosse? Então, a gente vê que tudo na vida vem crescendo. A gente começou exemplificando o amor na ótica de Moisés, depois o amor na ótica de Jesus, que é o amor divino, o amor puro, e depois, na ótica do Espiritismo, é um amor tão grande que precisa incluir os inimigos. Né? Jesus nos ensinou: amai os vossos inimigos. É claro que a gente não sente do lado do inimigo o mesmo afeto e alegria que a gente sente ao lado do amigo. Mas os inimigos, que a gente pode pensar, eu não tenho inimigo, né? Mas a gente tem as pessoas que não pensam como a gente, que discordam da gente. E amar essa pessoa que discorda da gente, que não pensa como a gente, é deixar essa pessoa falar na nossa frente e escutar com atenção. É não revirar os olhos enquanto ela fala, não fazer cara de desprezo, não ignorar a mensagem,
não é? São formas da gente estender o amor, porque amar aqueles que nos amam dizem que é fácil, mas também não é. Porque amar é muito mais do que aceitar e conviver. Amar é um conjunto de ações que vão deixar a pessoa muito feliz. Sabe aquela música, gente, que fala assim: que o meu cansaço a outros descansem? Conhecem essa música? Se eu soubesse cantar, eu cantava para vocês, mas eu não sei. Você sabe, né? Não vai dar uma palhinha para nós, não? Dá uma palhinha para nós aí. Então, nós fazermos para que o outro possa ter um pouco mais de conforto. Desde, eu não tenho essa obrigação, mas hoje eu vou dar uma faxina no quarto para ajudar a minha irmã. Quando é que a gente se dispõe a fazer isso? Eu não preciso, mas hoje eu vou fazer as compras de supermercado para minha mãe, para o meu irmão, para o meu pai, para o meu marido. São nas pequenas atitudes do dia a dia que a gente se revela. E a gente estava conversando, eu e a Mércia, aqui, antes da reunião começar, sobre como, nesses dias de transição planetária, a espiritualidade está quase que materializando para nos ajudar a vencer a nós mesmos. Divaldo fala uma coisa muito interessante, o maior médium vivo hoje é o Divaldo Pereira Franco, né? Ele fala, antes a nossa batalha era externa, a gente tinha que vencer guerras, não é? A mortalidade infantil, era uma guerra externa. Hoje, nos dias de hoje, a guerra é interna. Como a gente gostaria de deixar de fazer isso ou aquilo e ainda não consegue? Como a gente gostaria de melhorar nisso ou naquilo e ainda não consegue? Quantas doenças mentais, quantos suicídios, quantas tentativas de suicídio, quanta medicação para distúrbios mentais. A mente é a manifestação do espírito. Uma mente adoecida significa, naturalmente, um espírito com enfermidades. Da mesma maneira que as enfermidades se revelam com um pé machucado, uma coluna doente, um rim que tem cálculo renal, um câncer que aparece no pulmão, no fígado, no pâncreas, a lesão, uma deformidade que aparece no nosso corpo somático, no nosso corpo material, se manifesta também através da nossa doença mental, que, segundo Joana de Ângeles, podem ser classificados como grandes culpas e grandes remorsos. Por falar em remorso, deixa eu lembrar para os nossos amigos queridos aqui, nós todos, um caso muito interessante do Chico Xavier. A gente está no mês do Chico, né, Mércia? Dia 2 de abril, a gente comemorou o aniversário de nascimento do Chico, e ontem, dia 15 de abril, a gente comemorou o aniversário do Livro dos Espíritos. No ano de 1944, Chico Xavier foi visitado por gente, não é 44, é 64, por 2 repórteres de uma revista muito famosa, na época, ela nem existe mais, né? E eles queriam, a pedido da Igreja Católica, desmascarar o Chico Xavier, classificá-lo como um embusteiro, um farsante, um charlatão. Chico já tinha publicado Parnaso de Além-Túmulo, em que grandes poetas vieram dar a sua contribuição, e essa obra chegou a ser testada numa tese de doutorado
numa universidade brasileira, de Campinas, comparando, por exemplo, as poesias de Castro Alves, quando encarnado, e depois aquelas que foram ditadas para o Chico Xavier. Era um sucesso estrondoso. Tem até uma que também virou música. Essa você podia cantar para a gente, quer ver? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Compreenderás a dor que te domina, numa linguagem pura e peregrina, da voz de Deus, em luz de redenção. Essa é uma das poesias que está no Parnaso de Além Túmulo, que foi musicada. A gente cantava na época que eu estava na mocidade, agora eu já não sei mais, né? Se canta porque passaram-se assim, meio século. E então, esses dois repórteres enganaram Chico, fingiram que eram dois repórteres norte-americanos que não falavam português, inventaram nomes, e Chico, humildemente, né, concedeu a entrevista, deixou-se fotografar, e quando aconteceu a publicação, foi um estrondo, né? Chico, na intimidade, ele entrou numa banheira e mentalizou como se estivesse recebendo uma mensagem psicográfica, e eles fotografaram o Chico nessa condição, e isso estampou meia página da revista, aquela página do meio, sabe? Foi um horror na época. Mas esses dois repórteres, que se diziam ingleses e que não falavam nenhuma palavra em português, tinham um intérprete, cada um, na hora que estava indo embora, depois da entrevista, ganhou um livro. E eles não olharam. A matéria foi publicada, os dias passaram, e um deles resolveu abrir o livro. E Chico Xavier tinha escrito o nome e o sobrenome verdadeiro dos dois repórteres e mais o do repórter que estava fingindo que era o tradutor. Assim, para fulano de tal, nome completo, uma homenagem de Emmanuel, local e data. Eles, quando viram aquilo, os três fizeram um pacto de silêncio, porque eles, se colocassem isso na reportagem, outras notícias teriam sido divulgadas. E passaram-se 50 anos. E quando um dos repórteres já estava bem velhinho para desencarnar, ele escreve que o grande remorso, o grande arrependimento da vida dele, que queimava como fogo na memória dele, era recordar o embuste, o engano que ele tentou submeter o Chico Xavier, mas que, na verdade, não tinha submetido, porque Emmanuel tinha contado para o Chico nome e sobrenome de cada um deles. Não é sensacional isso, gente? Não é uma coisa de outro mundo? É igual o que aconteceu com a publicação do livro Parnaso de Além Túmulo. Aí, realmente, nós estamos falando da década de 1930 e pouco, 32. Esse livro, Parnaso de Além Túmulo, que hoje é um volume com mais de 400 páginas, tinha muitas poesias. E tinha um autor vivo que fez grandes críticas ao livro, falando que, se os poetas resolvessem escrever e não receber por isso, porque o Chico doou todos os direitos autorais, né, que todo mundo ia morrer de fome. Que esses poetas deviam ter deixado a poesia deles dentro do caixão. E fez grandes críticas. Esse autor, ele tinha a cadeira número 20 na Academia Brasileira de Letras, um autor muito famoso que desencarnou de uma cirurgia delicada na cidade do Rio de Janeiro, 3 anos depois da publicação de Parnaso de Além Túmulo. Alguém sabe que escritor é esse? Não? Acho que vocês nunca ouviram falar. Ele se chama, não sei,
Humberto de Campos e depois de criticar tão rudemente Chico Xavier, com um remorso e uma dívida contraída, ele passa a escrever através do Chico Xavier. Crônicas de Além-Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, são obras de autoria de Humberto de Campos. Por isso que, quando a gente lê Crônicas de Além-Túmulo, ele faz questão de falar: o meu vizinho que morava na rua tal, endereço tal, como uma forma de devolver dignidade ao Chico depois de ter espezinhado tanto o Chico Xavier. E olha a humildade desse médium. Ele podia ter falado: não quero receber as mensagens dele. Ele me criticou tanto quando eu escrevi Parnaso de Além-Túmulo através dos Espíritos, agora, mas não. Humildemente, ele recebe todas as psicografias de Humberto de Campos, até que a família resolve processar a FEB e o Chico, querendo os direitos autorais. Mas isso é uma outra conversa, né? A fé se revela na nossa vida pela compreensão diária que nós temos que demonstrar. Quer ver um exemplo? Quem aqui, mesmo que de vez em quando, ou todo dia, ou 2 vezes por dia, não sei, ainda come carne? Eu como. Você também. Né? É. Uma vez, o Chico, que gostava muito de animais, né, gente? Chico tinha um carinho muito grande pelos animais e pelas pessoas todas. Todo dia que ele terminava de tomar café de manhã, pão, com um pouquinho de manteiga, café preto com pingadinho de leite, ele pegava os miolinhos do pão que sobrava, ia na janela e jogava o farelinho na janela. O cuidado nele, né, gente? A gente, às vezes, come tão esganado que nem lembra de deixar um pedacinho para ninguém. Mas ele deixava o pedacinho e jogava. Um dia, Chico Xavier lá com os cachorrinhos, os gatinhos dele, ele jogou o farelinho de pão, veio um passarinho, desses bem bonitinhos, pequenininho, comendo o farelinho de pão. O gato do Chico pula em cima do passarinho e come o passarinho vivo. O Chico fica no desespero e ele olha para o gatinho jogando as peninhas fora, sabe? E aí Chico fica vários dias sem comer, bebendo só água. Porque ele ficou assim, arrasado de pensar que ele que tinha traído o passarinho com o miolinho e era o gato dele que tinha comido o pão. O cuidado do Chico, né, gente? Cuidado. Tem gente que deixa a planta morrer de sede, não tem? Que esquece de jogar água nela e tortura ela de sede. Pois é. Mas o Chico não. E aí, Chico ficou 1 semana sem comer nada, muito triste, já estava atrapalhando o serviço dele, né? Que Chico sempre trabalhou muito. Aí quem aparece para ele para conversar com ele? Quem é que sempre aparece? Emmanuel. Alô, Chico, o que foi? Ah, você não sabe, Emmanuel, meu gato comeu o passarinho, coitado do passarinho e tal. Emmanuel falou: calma, Chico, calma. Aí, uma das irmãs do Chico sabia que ele gostava muito de frango. Sabe aquele franguinho bem cozidinho, crocante? Aí ela fez esse franguinho, e o cheirinho assim recendendo pela casa, e levou para o Chico. Falou: Chico, come. O Chico triste, mas comeu um pedacinho. E achou bom demais da conta. E pediu outro pedaço. E comeu de novo outro pedaço. Mas estava tão gostoso, e ele com tanta fome, que ele pediu mais um pedaço. Comeu 3 vezes. E quando ele estava diante do 3º prato, aparece novamente Emmanuel. Então, Chico, tá bom esse franguinho? E Chico fala: uma delícia, Emmanuel, uma coisa maravilhosa. Pois é. Você está chateada aí porque o gato comeu o passarinho? Ele comeu o passarinho pelo mesmo motivo que você está comendo esse frango. Ele estava com fome. A fome, que não é gula em excesso, justifica a gente sacrificar os nossos irmãos menores.
né? Que são os animais irracionais. Nós nos servimos deles para trabalhar, para nos alimentar, até o leite, né? A gente tira deles e tal. Mas a fé, onde entra nisso? A fé entra em que, para nós conseguirmos adotar uma atitude com equilíbrio, nem muito para lá e nem muito para cá, é preciso ter fé em Deus. Que todas as coisas estão registradas no éter e na nossa consciência. Todas. Gente, tem uma mensagem, acho que de número 9 do livro Religião dos Espíritos, que fala desperdício. Sabe aquela fruta que ficou passada na sua fruteira? Ela é aquela que mataria a fome da criancinha que está gemendo agora, doente, no hospital. Sabe aquele resto de comida que você deixou no prato e que não pode mais ser aproveitado por ninguém? Esse resto de comida significa a vida de uma mãe que agora está sendo sacrificada porque não teve com que se nutrir. Então, a fé é o que vai nos permitir nem praticar abusos, desperdícios, sobras, sobra de roupa, sobra de sapato, sobra de maratonar séries na TV. E tudo isso tem uma dose para a gente fazer. Sobra de dormir, sobra de ter recursos. Porque, por exemplo, alguns homens criticam muito as mulheres pela quantidade de pares de sapato que elas têm, não criticam? Já ouviram isso? Mas eles, às vezes, têm coisas demais também, né? Parafuso, prego, nem sei para que tanto. O que vai fazer com aquilo? Ferramenta, né? Então, cada um comete excesso de uma forma. Mas a nossa fé vai estar em adotarmos o equilíbrio. Ah, mas eu trabalho, eu compro a comida, o que tem eu comer demais? Não tem nada, a não ser que a gente vai sobrecarregar os nossos órgãos e adoecer. E talvez voltar para o plano espiritual muitos anos antes da hora. Não é só comida. Às vezes a gente fala mal dos outros. Gente, a espiritualidade tem insistido conosco sobre o poder da palavra. Tem duas obras que, se eu pudesse sugerir alguma coisa aos meus amigos e minhas amigas, eu sugeriria a leitura. 2 livros. Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Olha que coisa sensacional que acontecia. Na década de 40, Arnaldo Rocha, que foi casado com a Meimei, Meimei é irmã Blandina da obra de André Luiz. Né? Meimei ficou pouquíssimos meses casada, desencarnou, e Arnaldo Rocha ia encontrar em Pedro Leopoldo com Chico e gravava naquelas fitas antigonas as mensagens psicofônicas que eram ditadas e depois reuniram e formaram os livros. Nessas 2 obras, falam-se repetidas vezes de 3 assuntos. Primeiro, desencarne de nós espíritas. Muitos de nós, achando que vamos encontrar Aniceto, Alexandre, André Luiz, Dona Laura, lá no nosso lar. Não é bem assim, não. Não é? Outra preocupação é com as reuniões públicas da nossa doutrina. Olha o que eles falam na lição número 44 de Instruções Psicofônicas. Numa reunião como essa, todos nós trazemos os nossos companheiros desencarnados. Né? Alguns não têm ainda educação suficiente para ficar sentado quietinho. Porque reclama, porque quer xingar palavrão, porque quer ir lá fora fumar um cigarro, porque quer ir lá fora tomar uma, porque quer comer um negócio. Então, não tem sofrimento para ficar aqui. Eles são
retidos em outros locais. Mas muitos que nos acompanham estão aqui conosco assistindo à reunião. Tudo que nós pensamos, sentimos e exalamos através da nossa energia é aproveitado pela espiritualidade, quando tem alguma conotação positiva. Então, muitas cirurgias estão sendo feitas nesse momento, muitas curas, muitas soluções de problemas estão sendo sugeridas mentalmente para nós agora. Muitos de nós vamos acordar aqui amanhã com a solução de problemas que nós achávamos insolúveis, mas somos beneficiados pela quantidade de recursos fluídicos que são emanados de nós mesmos na reunião pública da Casa Espírita, aqueles de nós que estamos aqui realmente presentes. Ele nos conta nessa obra, quem nos fala é o Dr. Dias da Cruz, um médico muito famoso, né, desencarnado há muitos anos, que a maioria das pessoas senta-se aqui e está pensando em outra coisa completamente diferente do assunto da noite, que não acompanha a leitura, não acompanha a exposição, não acompanha a prece. Então, os recursos são, às vezes, recolhidos, trabalhados e devolvidos para a pessoa. Fluidos de calma, outros de esperança, outros de anestésico para dor, outros de cura, outros de solução de problemas financeiros, emocionais, de amizade, cada um com aquilo que ele está necessitando. Só que a pessoa está impermeável. Ela recebe, é dirigido para ela, mas ela não recebe, não aproveita, porque ela não está conectada. Não absorve. Então, esse fluido, ele é expelido de volta e depois aproveitado novamente para aqueles que estão sintonizados. Tá? Então, outra preocupação é essa. O que nós, espíritas, estamos fazendo enquanto assistimos às reuniões espíritas? Estamos aproveitando? Né? Porque, às vezes, a gente quer que a reunião termine logo para tomar o passe. Senta lá no passe e repara o sapato do passista, a sandália da passista, o cheirinho do perfume e não está sentindo o passe. As grandes manifestações hoje são manifestações no passe e na prece, que é o último assunto. O passe é a transmissão de fluidos retirados da reunião, somados com a contribuição da espiritualidade e do médium. Imagina, gente, 3 tipos de fluidos. E, às vezes, a gente está, na hora do passe, como verdadeiros pedintes, em vez de receber, estamos pedindo, sem parar. Pedindo, sem parar. Então, eles nos alertam que nós, às vezes, pedimos tanto, com tanta falta de fé, que não conseguimos aproveitar e absorver os recursos que são dirigidos para nós. E depois, eles têm uma poesia, gente, nesse livro, Instruções Psicofônicas, que chama Santa Água, falando os benefícios da água, que limpa, que fertiliza o solo, que ajuda, mas a água, fala assim, se você está com uma dor, se você está com um problema, se você está com uma necessidade, pegue um copo de água limpa e ore sobre a água. A água tem condições de receber todos os fluidos medicamentosos e depois você ingere a água que vai funcionar como remédio. Em outras palavras, se nós não tivermos fé, nós vamos deixar passar oportunidades maravilhosas, de recursos que nós poderíamos estar utilizando para nós mesmos.
tem um alerta que a espiritualidade nos faz e que Chico Xavier também nos fez sucessivas vezes, que é com relação às obsessões, né? A gente sempre volta nesse assunto, e ele é um assunto muito tabu, porque a gente fala, fulano está obsediado. Não falamos assim às vezes? Mas será que nós sabemos mesmo o que é uma obsessão? Sabe por quê? Porque, de acordo com Kardec, o grande Kardec, né? Gente, como é que chama o espírito que era o guia, o mentor e o protetor de Kardec, de Allan Kardec? Aí, espírito da verdade. O espírito fala assim, você só precisa me conhecer pelo nome a verdade. E aí a gente fica lembrando de Jesus, né? Eu vou pedir ao meu Pai e ele vai enviar um Consolador prometido que há de ficar eternamente convosco. E o Espírito de verdade que vocês não conhecem, mas vão conhecer. E vem, então, depois, Allan Kardec trazendo para nós essas informações. E o Espírito de verdade deu algumas mensagens no Evangelho, algumas mensagens no Livro dos Espíritos, através dos médiuns. Gente, perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui tem certeza que Kardec, ao codificar a doutrina espírita, recebeu muitas mensagens ditadas por desencarnados, que deram respostas nos livros dos Espíritos, que deram mensagens, ou tudo que está escrito nas 5 obras do Pentateuco kardeciano, Kardec escreveu sozinho? Foram os Espíritos que ditaram? A turma de cá acredita que são os Espíritos, vocês não? Também são os Espíritos? Então me conta uma coisa aqui. Na capa, nós não temos aqui, mas todo mundo tem em casa um Evangelho, não tem? Segundo o Espiritismo? Tem aqui embaixo? Olha, gente, que show de bola. Olha aqui. Evangelho. Sensacional, né? O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. A gente não acha nome do médium que recebeu as mensagens. Por quê? E foram muitas médiuns, meninas de 15 anos, de 14 anos. Hermance Dufault foi uma das médiuns, né? Porque Kardec ensinou com o exemplo que o médium tem que dar de graça o que de graça recebeu. Você pode pesquisar qualquer das obras, né? Gênesis. A Gênesis ela foi escrita, na maior parte, pelo próprio Kardec, né? E a obsessão, que é um assunto que deve chamar a nossa atenção sempre, ela não é uma via de mão única. A obsessão ela é uma via de mão dupla. E nesta obra, Instruções Psicofônicas, vem para nós, por Emmanuel, a seguinte instrução. O animal que a gente tem em casa, o cachorrinho, o gatinho, o passarinho, eles olham para nós como se nós fôssemos deuses. Tudo que a gente manda fazer, na maioria das vezes eles fazem, não é sempre não, mas na maioria das vezes eles fazem, não é? E ficam felizes quando a gente faz um carinho e tal. Por quê? Porque nós exercemos um poder magnético sobre os seres menos evoluídos do que nós. E que estão submetidos a nós. Porque se é um cachorro que está noutra vibração, você pode falar com ele, ele não vai te obedecer. Porque ele não tem vínculo com você. O cachorro pode te morder. O cachorro pode nem ligar para você. E você é superior a ele. Compreendemos aqui a diferença? Que é preciso uma sintonia para que haja o exercício desse magnetismo?
e o cachorrinho fica dependente de você, sente saudade, chora, tal. Muito bem. Quando se trata de um espírito sem o corpo de carne, um espírito desencarnado, gente, todos nós aqui somos espírito? Com certeza? Quem está sentado do seu lado é um espírito encarnado ou desencarnado? Ah, isso é o que você acha, né? Pode ser que não. Né? Bom, quando algum afeto ou desafeto, porque nem todo obsessor tem ódio da gente. Às vezes ele gosta da gente. Só que ele quer que a gente faça as mesmas coisas que a gente fazia no passado. E a gente não quer fazer mais. A gente quer caminhar com Jesus. Aí ele fica bravo. E aí ele quer exercer uma influência magnética, uma influência mental sobre nós. E isso só vai acontecer se nós permitirmos. E como é que a gente permite? Entrando na mesma sintonia que ele. É por isso que quando nós estivermos tristes, quantas vezes tem dia que a gente amanhece triste, né? Porque o corpo dormiu, o espírito foi viajar. Nós precisamos agir como um piloto de avião que corrige a rota do avião. Eu estou triste, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Vamos fazer uma prece. Por quê? Porque ao cair a vibração, a gente sintoniza com o espírito evoluído ou involuído? Espírito ignorante, não é? E o que ele vai fazer? Fica triste, sim. Você tem muito motivo para ficar triste. Eu fosse você, até fazia isso assim, assim. Eu nem vou falar, né? Para não dar ideia, né? Então, com a tristeza, com o desânimo, levantar para quê? Fica aí, não vai trabalhar hoje não. Depois você arranja um atestado. Reunião, não vai hoje não. Né? Quando a gente dá abrigo para essas ideias, é igual quando a gente joga um açúcar no chão e deixa. Vem aquele tanto de formiga, a gente nem sabe de onde que elas vêm. Mas parece aquele tanto. Né? Acontece a mesma coisa com os desencarnados. Eles sentem o cheiro da nossa vibração, veem a cor da nossa vibração e querem se aproveitar desta situação. Então, isso em todos os setores. No abuso da comida, no abuso da bebida, no abuso do sexo, da pornografia, da preguiça, da hora fútil, da fofoca. Né? E depois a gente corre para a casa espírita porque estamos achando que estamos obsediados. E estamos mesmo. Só que a gente pode participar da desobsessão, podem levar o nosso nome para a reunião da desobsessão. Mas se nós não mudarmos o nosso padrão vibratório, a desobsessão não vai ser efetivada. Nós vamos continuar passando pela mesma situação. Mas é aquilo que a gente lembra sempre. A gente tem remédios muito poderosos para todas as situações. O mais poderoso dos remédios é a prece. Pode ser uma prece decorada. Né? Tem, por exemplo, aí a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo. Né? Mas tem também aquela prece simples que a gente faz de coração. Mas não tem momentos que a gente fala assim, gente, não estou conseguindo fazer prece direito, não está adiantando, não estou conseguindo sintonizar. É isso mesmo. Às vezes a gente não está conseguindo romper as barreiras. Então é preciso pegar uma obra das muitas. Depois que Chico desencarnou, foram publicadas mais de 100 obras que ele tinha deixado escritas. Então, hoje nós estamos aí na casa de 450 obras publicadas da mediunidade do Chico Xavier.
ler uma página em voz alta, igual ela fez com a mensagem. Para quê? Porque ao abrir um livro, olha que coisa interessante, gente. Ao abrir um livro e ler o livro com atenção, pensando no que nós estamos lendo, nós entramos em sintonia com quem escreveu o livro e com tantos quantos estudaram aquele livro. É por isso que às vezes a gente lê alguma coisa e entende muito mais do que está escrito, porque ao abrir o livro, emana do livro para nós as energias que estão condensadas no livro. Isso é uma das coisas mais interessantes que a espiritualidade nos traz. Eles falam que o livro é uma energia condensada. E o pensamento que criou esse livro, por exemplo, Allan Kardec, né? E depois lido por quantos? Pega aí um próprio Chico Xavier, pega um Eurípides Barçanufo. As energias estão todas condensadas. Quando a gente abre o livro, Nossa Senhora, 4 vezes na mesma página. Né? Ai, ai. Capítulo 6, Uranografia Geral, as leis e as forças, do livro A Gênese. Quando a gente abre o livro, essa energia toma conta. Então, quando a gente lê, expande a energia do que a gente leu e quem está perto se beneficia daquela energia e a gente vai ver que vai ficar muito mais fácil de fazer a prece e pedir a Deus aquilo que a gente necessita, porque Deus é muito rico. E Ele falou, pedi e obtereis. Batei na porta, que a porta vai se abrir. Muito obrigada pela paciência, meu desejo de muita paz e alegria a todos nós. Obrigada, gente. Muito pela oportunidade de estar conosco mais uma vez, né? E esperando outras vezes também. Muito obrigada. Nós agora vamos... Eu vou falar qual vai ser na semana que vem. Vai se falar nesse tema, né? O mensageiro do amor. Vai ser a imortalidade da alma com o senhor Antônio Santos. Esqueci quem é ele. Pai da Mirtes? E, então, nós vamos aguardar na próxima semana. Nós vamos fazer uma prece agora, pequenininha, agradecendo a oportunidade que Deus nos deu, que Jesus esteve presente na nossa sala aqui. Que Jesus esteja sempre do nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos guardando de todos os males na nossa caminhada. Que nós possamos estar sempre prontos a agradecer aquilo que Ele nos manda. Saber agradecer e dizer a Ele que nós agradecemos tudo que somos, tudo que temos e tudo que podemos. E não nos deixe desamparados, Senhor. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.